vou desligar meu microfone. Eu também. Tudo tranquilo. Então, uma boa noite a todas, né? Inicialmente, eu também quero agradecer, então, a equipe de organização, né, pelo convite. A Niquele, que eu já conheci, né, no ano passado, né, e que até veio prestigiar o lançamento de um livro que nós fizemos um lançamento lá no CDL, que é o livro Saber Decidir, muito importante, muito interessante esse livro, né, que eu venho fazendo uma integração junto com um grupo de crescimento, né, que é a última obra, então, de PRH Internacional. Então, ela teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né, Niquele, naquela noite ali, né, foi uma pincelada, né? A Elizabeth também, que gentilmente foi esclarecendo coisas, né, do Festival da Sororidade. E quando vocês falavam, né, tinha mais uma outra pessoa, não sei que é da organização também, né, também quero agradecer a ela, não sei qual delas que é, porque tem muitas mulheres que foram passando, né, nesses dias aqui. Então, enquanto que a Elizabeth falava sobre sororidade, daí eu me perguntava, nossa, mas afinal, o que é isso? Porque, para falar a verdade, era uma palavra não familiar da minha linguagem, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia bem o que era. Então, eu achei muito interessante, eu também fui pesquisar, né, um pouco sobre a sororidade, e a partir daquilo que eu tomei contato, eu gostei muito de duas palavras ali que me chamou a atenção, que é sobre a liberdade e a igualdade entre as mulheres. Então, eu pensei, vou pegar esse gancho e vou adaptar um pouco ao trabalho de crescimento e desenvolvimento pessoal que eu faço, né, e que é algo que muitas pessoas aspiram, todas nós aspiramos, crescer em autonomia, crescer em liberdade, saber existir, né, de uma forma ajustada, com respeito e autenticidade, não de qualquer forma também, né. Mas, então, em falar em sororidade, né, sentir que nesses poucos dias que nós estávamos já aqui, fazendo esse trabalho, escutando as colegas, eu já me familiarizei com essa palavra e eu me senti mergulhada nessa minha capacidade também de praticar, né, o que eu fui percebendo e vivendo. Então, eu gosto muito de me autoanalisar e perceber. Então, já no próprio trabalho de preparação que eu fiz, né, eu já me senti, né, eu já, humildemente, eu me conectei, na verdade, com essa minha etapa de desenvolvimento, onde o meu trabalho não é como palestrante, tá? Eu não sou palestrante, eu não faço palestras, mas eu trabalho com pessoas, com grupos, e claro que eu tomo a palavra, mas geralmente eu me centro na análise do que eu faço, porque assim eu consigo me conectar mais com aquilo que vem de dentro. Então, eu trabalho muito com a escrita, né? Então, até eu tenho aqui algo que eu também escrevi, né? Porque eu vejo, assim, que eu tenho uma admiração por quem tem essa facilidade, né? Por já ter esse desenvolvimento, né? Nessa capacidade de expressão, de apresentar seus trabalhos até de uma forma mais espontânea, né? Porque eu vejo que o que é potencial meu é análise escrita e também escutar. Eu gosto muito de escutar, então eu vejo que é um potencial, assim como tem pessoas que gostam mais de se expressar, né? Eu tenho, assim, esse dom, vamos dizer, de escutar as pessoas, tanto que nos meus atendimentos eu tenho que escutá-las também em profundidade. Então, essa escuta ativa, para mim, assim, é algo bem importante, assim como viver a sororidade, essa escuta, né, sem julgamento, fé na pessoa humana, essa benevolência, simpatia que a gente vive, né? Escutar e analisar essas ressonâncias que causam em mim, né? E é muito bom a gente levantar questões que vão surgindo a partir aquilo que a gente vai escutando também e aprendendo com o outro e avançar juntos, né, nesse trabalho. Então, me chamou a atenção ontem também nas palavras da Vanessa, né, sobre o tema que ela trouxe, até a sua vivência e experiência, né, algo forte, assim, também que vem do ser dela, que ela expressa, né, mas, assim, me veio muito
a frase de André Rocher, que é o fundador de PRH, que ele diz assim, que o meu mestre de pensamento é a minha realidade. Quer dizer, a gente está envolvido em diversas realidades. E o que isso ressoa em nós, né? O que isso mexe comigo, né? Então, é dessa realidade que eu falo, e também fui me conscientizando, convidada a expressar meus pontos também de vista. Isso também foi um aprendizado para mim, né? Tomar a palavra, né? Respeitando a opinião dos demais, né? Afinal, todas nós estamos a caminho, né? Ninguém está pronta, vamos dizer assim. Então, a gente deseja ser aquilo que é, viver tudo aquilo que nós somos em potencial também, mas para isso eu preciso fazer um caminho. Por isso que eu tenho paixão pelo crescimento, assim, esse desenvolvimento da pessoa humana, para ela poder viver tudo que é de potencial dela. Então, é preciso também desenvolver uma atitude de humildade para a gente viver nesse mundo onde cada um carrega a sua história. Quem é psicólogo sabe que cada um tem a sua história e como isso reflete na vida, no presente também. E sabemos né, que a maioria das pessoas, eu não sei se alguém escapa que foi ferido também, né, em algo, né, vamos dizer, nas suas vivências, lá no seu passado de criança, ou lá na adolescência, que seja, né? Então, muitas necessidades dessas hoje, na vida adulta, gritam para serem atendidas também. Então, para viver, por exemplo, a sororidade, se eu tenho algo que me atrapalha, mesmo que eu saiba que eu tenha que viver, vamos dizer, um aspecto, né, de maior união, de maior fraternidade, eu posso ter um mecanismo de comparação, por exemplo, né? Então sai muito artificial e eu não vivo aquilo, então eu tenho que acolher também essa dificuldade minha, mas assim, saber que eu posso desenvolver isso à medida que eu vou fazendo um trabalho comigo, né? Então, assim, tudo isso foi me chamando a atenção, né? E até no que ela falava, assim, eu creio que nesse mundo machista, eles também foram feridos, né, na sua vida, trouxeram uma história também, vieram de uma mãe, né, de uma mulher também, né, de um pai, onde eu sinto que a anulação pode ter sido mesmo por parte da mãe, porque a gente, né, elas, assim, vamos dizer assim, viveram mais essa questão da submissão, de se deixar dominar, né, por quê, né? Então, tem vários porquês, muitas até porque dependiam financeiramente, né, do marido, e hoje ainda dependem. Então, mas o que as mulheres foram fazendo? Eu percebo que elas foram buscar a autonomia financeira delas também. Então, isso foi bom, né? Indo à luta, porque ela também tem capacidades. Então, assim, isso também foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E buscando ferramentas para lidar com isso. Olha o papel do psicólogo, por exemplo, né? Que bom que quantas vão, né, e buscam terapia para fazer, para trabalhar também as suas questões assim mais fortes, né? E também buscando ferramentas que nem entra o meu trabalho, né, de crescimento com as pessoas também para lidar com seus problemas, essas incompreensões, as frustrações e indignações, não ficar no domínio do outro. Porque assim, ó, eu posso me deixar dominar, quer dizer, tem um dominado, mas eu que me deixo dominar também. Então, tanto um mecanismo como o outro está errado, tanto o dominador como o dominado, né? Então, assim, eu sei que isso foi um choque para mim quando eu fiz o meu primeiro curso e eu me perguntava assim, ué, por que eu tô... Tipo assim, eu olhava como se a culpa fosse sempre do outro, né? Mas eu via que eu estava me deixando dominar também. Então, eu tenho que trabalhar isso. Então, a gente vai se levantando, trabalhando essas fragilidades, essas fraquezas que nós temos, né? Né, chegar também naquilo que eu acredito, né? E eu acredito que toda pessoa humana tem capacidades dentro de si para existir, né? Porque tem o famoso fenômeno da não existência, e isso é muito ruim quando a gente entra nesses vazios de não existência, né? Então, aprender a desenvolver essa afirmação no que eu sou verdadeiramente, né? Então, eu digo, eu sou apaixonada pelo crescimento e eu vendo esses pequenos passos que cada mulher vai dando nesse sentido, eu vibro com isso, né? Principalmente nas relações mais difíceis, né? Porque eu posso existir numa relação mais fácil, mas tem umas que né, eu boto a mãozinha lá na frente que não é tão fácil para mim. Então, há um caminho a percorrer, né, para a gente fazer e se responsabilizar por isso. Então, eu tenho que ter gosto, né, por me conhecer, né? Então, em vez de procurar
culpados, apontar o dedo, né, para o outro, eu posso dizer sim para mim, não, eu posso, eu consigo, eu posso me levantar frente àquilo, né? Porque nós estávamos falando, né, alguém falava que ninguém muda ninguém, eu acredito nisso também, ninguém muda ninguém, mas eu posso mudar mim. Né? E foi o que eu fiz, né? E fui o que eu busquei e encontrei nessa formação que eu faço até hoje e que eu também proponho para as pessoas, né? A ponto de descobrir, então, esse meu agir essencial, né, na minha vida, que é ajudar as pessoas, né, no processo de crescimento delas, né? Seja casal, seja filho, seja empresa, enfim, aonde houver grupo, onde houver pessoas que desejam crescer, se abrir para isso, né? Para resgatar a dignidade humana delas, né? Porque eu acredito que o essencial está no ser dela e ninguém nasceu sem potenciais. Mas assim, como é que eu faço para descobri-los? Então, eu apresento uma psicopedagogia do crescimento, né? Que eu vou ao longo, né, desse trabalho que eu vou apresentando para vocês, para caminhar junto, vamos dizer assim, a minha experiência pessoal passou por mim e também passar, vamos dizer, para vocês, como agora como profissional, como formadora PRH. Bom, então, eu me apresento aqui brevemente, meu nome é Silvia, né, Schneider, eu sou casada, eu tenho 2 filhos adultos, né, uma delas, então, eu falei, ela é psicóloga e a gente conversa muito dentro do que ela vive, também dentro do que eu vivo, porque a gente tem uma afinidade muito grande de ser ajudante, né? A gente ajuda a pessoa humana, e isso é algo característico em ambas, e isso é muito, muito bom a gente fazer essas trocas, né? Então, a gente também vive a sororidade juntas, ali é algo muito bonito, né? E o que é o PRH, então? É personalidade e relações humanas. Ela é uma escola internacional de jovens e adultos, e ela atua em mais de 36 países, talvez vocês nem conheçam, né? Mas ela também tem um site de PRH Brasil, PRH Internacional, e é voltada, então, ao crescimento integral, né, da pessoa humana. Então, a gente oferece uma formação voltada ao crescimento, né, e de acordo com os interesses de cada um. Né? A especialidade é o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Então, por isso que eu aceitei também esse convite de apresentar um pouco sobre sororidade e, né, e ferramentas para o desenvolvimento, né? Algo que, então, que eu vou depois apresentar para vocês. E a gente vê um poderoso motor de progresso na vida das pessoas, né, através, né, desse trabalho que a gente apresenta. Nós cremos na irradiação da vida também, né? Vemos que o crescimento das pessoas é o valor número 1 de uma sociedade verdadeiramente humana. Não é da pessoa, é das pessoas. Porque se todas as pessoas tivessem esse gosto por se conhecer e se desenvolver naquilo que são plenamente, nós poderíamos viver essa igualdade, né, essa fraternidade, essa liberdade que todos buscam. Mas enquanto existe isso, isso fica, vamos dizer assim, fica comprometido, né, essa liberdade, porque aí vem essa disputa de um querer ser melhor que o outro, né? Então isso é muito importante, eu me dar conta que eu posso desenvolver, né, tudo aquilo que eu sou, só que eu preciso me interessar por isso, né? Eu também promovo diversos cursos, acompanho grupos de crescimento e também faço atendimentos individuais voltados ao crescimento, né, aquilo que eu aspiro, a reeducação, que são a reeducação do que não está funcionando bem em mim, né, e também a cura, né? Cura dos meus medos, da ansiedade, mas tudo isso vai depender muito da pessoa para fazer um trabalho assim com ela, né? Porque eu digo que o André Rocher, ele descobriu um manual de instrução da pessoa humana, assim como os aparelhos domésticos têm o seu manual de instrução, né? Nós não nascemos, nós estamos aqui, por exemplo, quem é mãe, quem é pai, nasceu ali e agora, te vira com teu filho. Não é tão simples assim a educação de um filho, né? Então foi um motor assim que me motivou muito a seguir a formação, foi o segundo curso que eu fiz, que foi ajudar meus filhos a crescer. Aí eu vi como eu precisava de crescimento.
E aí eu fui. Aí eu fui e aquilo assim me abriu muito, me motivei bastante e também cheguei a ser formadora. Jamais imaginei que até então eu ia chegar a ser, né, uma formadora, né, trabalhar com o crescimento das pessoas. Mas eu me lembro que me tocou muito essa pedagogia para poder alcançar aquilo que eu sou verdadeiramente, né? Então, eu também sou empresária, tenho uma loja de cursos e materiais de artesanato já há mais de 30 anos. Tá? Então, eu concilio essas duas profissões, embora a minha paixão seja, né, atualmente, o desenvolvimento do ser humano, né? Onde estou também em formação contínua, né? Quer dizer, nós nunca paramos também, sempre tem algo novo para aprender, né? E eu iniciei PRH em 2002, então com o curso Quem Sou Eu Hoje, né, que me tocou também bastante, que eu vou comentar um pouquinho depois durante os meus simples slides que eu fiz, né? Então ali que eu fui abrindo caminho, né, para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento, né? E é o que eu adaptei também então ao tema que vou passar um pouquinho para vocês, né, dentro do que, né, do que me foi ali, né, que a gente foi conversando um pouquinho sobre a sororidade e deu para ajustar, né? Então, é preciso entrar nessa grande aventura de aprender a viver, aprender a ser si mesmo, né? Então, o que está em jogo realmente é a nossa vida, o seu sentido, para que eu fui feita, por que eu estou aqui, né? E para onde que eu vou, né? Então, o autoconhecimento é fundamental para caminhar, né? Esses dias até eu vi uma frase que me tocou muito, deixa eu ver se eu estou com um quadrinho aqui muito legal que eu achei, que eu mandei fazer um quadrinho aqui. Não tenha medo do caminho, mas de não caminhar. Não sei se vocês enxergam também, né? Então, assim, é que a gente se depara com muitas dificuldades, mas assim, ó, eu disse, vou mandar fazer e vou deixar aqui na minha frente, porque volta e meia a gente fica, né, com aquilo assim, pô, agora me apareceu mais algum pepino, algo difícil, né? Mas assim, ó, nos chama ao crescimento, né? Então eu vou apresentar para vocês, né, também o que eu consegui fazer, mas assim, eu gostaria de dizer para vocês que o objetivo, então, desse trabalho né, que eu vou apresentar para vocês, um objetivo seria despertar justamente para o autoconhecimento, né? Onde eu me encontro hoje vivendo a sororidade, onde espero chegar também, né? Porque é vivendo na experiência que eu vou vendo o que já está desenvolvido em mim e o que não está ainda, né? E para isso eu preciso me dar ferramentas, né, para desenvolver, para mim me dar meios para mim progredir, né? E o outro objetivo também vai ser fazer uma dinâmica pedagógica depois desse, vamos dizer, dessa apresentação, né, que eu vou fazer inicial, para a gente se reconhecer, vamos dizer, no nosso mundo interior, para ver como é que eu me sinto também. Então, eu vou apresentar vai ser uma música com algumas palavras para movimentar esse mundo interior, porque PRH é uma escola de interiorização, é trabalhar e explorar o meu mundo interior, tá? Então, até vou ligar aqui a bateria do meu notebook que está acabando e já vou apresentar também aqui para vocês o trabalho. Vamos ver se eu já estou apta aqui com essa apresentação aqui que eu fico ensinando, mas eu também tenho que ficar olhando. Então, vamos lá. Alguém só me disse se está aparecendo, tá? Alguém poderia me dizer se está aparecendo para vocês? Ainda não. Não? Não. Então vamos ver. Mas já está dizendo que está para apresentar, Michele? Não. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. No lado direito, embaixo, só colocar o teu mouse
lado direito vai aparecer tela cheia. Sim, eu fiz isso. Eu fiz isso, só que eu achei estranho que não apareceu. Deixa eu sair daqui de novo, então. Acho que agora vai dar, né? Sim, agora já está carregando. Então tá. Aparecendo? Isso, ok. Tá, então, o tema que me trouxe, então, para apresentar para vocês, né, foi sororidade e ferramentas, né, para o desenvolvimento pessoal. Então, me veio essa palavra, que nem eu disse para vocês, né, o que é a sororidade, o que significa isso, né, porque eu tive que dar uma estudadinha, né, mas nada que eu não tenha conhecimento também, só não nessa palavra que eu falei para vocês, que foi uma palavra, uma linguagem diferente da minha habitual. Então, aqui, você sabe o que significa? Né? Então, eu também colhi algumas que falam ali sobre a união e aliança entre as mulheres, baseada na empatia e no companheirismo, né, em busca de alcançar objetivos em comum. Olhar também voltado uma para as outras com solidariedade e amor, né? Ser mais fraterna, conviver de forma harmônica, afetuosa, leve e menos balizada por formatações impostas, né? O que nos colocam como padrões, né? Respeitar também, ouvir e dar voz umas às outras, né? Sem julgamentos. Então, isso eu acho muito legal também, né, essa escuta sem julgamentos, porque todo mundo está a caminho e está aprendendo, né? Então é um aprendizado ali que fala também em uma ajuda mútua, né? E também compartilhar informações e ensinamentos umas com as outras, contribuindo para um crescimento mútuo. Então eu me baseei um pouco assim de compartilhar com vocês então informações e o que o meu trabalho também pode favorecer, né, e o que eu venho, né, vivendo já desde 2002, que nem eu falei para vocês, para contribuir também no crescimento de vocês, tá? Há apoio entre as mulheres para conquistar a verdadeira liberdade e igualdade. Então, aqui também, né, eu gostei muito dessa questão de conquistar a verdadeira liberdade e igualdade, porque realmente as mulheres né, foram também bastante feridas ao longo dos anos, né, sendo muito submissas, né, foi aquilo que eu estava introduzindo ali no início também, né, então elas também foram se desenvolvendo, buscando. Então, a partir do meu crescimento, da minha experiência, eu trouxe, né, até essa pergunta, liberdade e igualdade nas relações. Aqui, né, no caso entre as mulheres, é possível, né? Então, eu coloquei sim, né, se o objetivo for né, da pessoa de melhorar e evoluir como pessoa. Ela também sendo protagonista, né, da história dela, da vida dela, tomando a vida nas mãos. Quer dizer, ela precisa dizer um sim a si mesma, né, para poder conquistar essa igualdade, né, essa liberdade, né, seja, né, entre mulheres, seja nas outras relações também. E como que eu posso fazer isso, né? Então, eu preciso me responsabilizar por um caminho personalizado, porque eu sou uma pessoa única, cada um é único, tem as suas, né, vamos dizer, tem as suas questões próprias, tem as suas aspirações, tem as suas necessidades, então não é uma teoria lá que eu passo que é para todo mundo igual, quer dizer que cada um precisa fazer o seu trabalho, né, o seu trabalho de análise para poder crescer. E também, né, eu apresento então algumas ferramentas que eu conheço que são eficazes, que fizeram um efeito na minha vida também. Quer dizer, passou por mim também essa experiência, né? Também eu coloco aqui que é preciso viver algumas atitudes,
né? Por exemplo, ali, a vontade de me conhecer, porque sem vontade ou motivação, eu não faço nada também. Então, para me conhecer, eu também tenho que me conectar com essa vontade, né, com esse gosto, né, de me conhecer em maior profundidade, para sair um pouco também dessa superficialidade do dia a dia, esse corre-corre, né? Então, assim, me conhecer de verdade, abrir-me também, então, a essas realidades interiores, porque o nosso mundo interior, ele é muito rico, mas ele é pouco explorado. Se eu tomar gosto de me abrir mais para aquilo que eu vivo, claro que eu vou encontrar também coisas que talvez eu não goste, né? Talvez encontre sofrimentos, eu posso encontrar medos, dúvidas, enfim, mas eu preciso trazer isso para perto para poder trabalhar, né? Se eu realmente tenho esse gosto por evoluir. O gosto pela verdade sobre mim também, né? Como é importante eu viver na verdade e não trapacear com a minha verdade. Ah, mas eu vou só dizer aquela coisinha ali. Ah, isso ali eu ainda não consigo abrir essa porta. Não tem problema. Mas assim, ó, eu sei que eu posso contar com um ser, né, com uma solidez que eu posso desenvolver para trabalhar aquilo que está me atrapalhando de ser, de viver a minha sororidade, né, viver mais proximidade. Porque tem, que nem eu falei para vocês, todos temos carências, todos temos feridas, umas com mais intensidade, outros com menos. Temos desafios para enfrentar no dia a dia, né? Então, é bom eu ter esse gosto pela verdade sobre mim também. E também essa outra palavrinha ali, humildade diante de mim e diante dos outros aqui, né? Eu me refiro, então, a mulheres também. Essa humildade, ela também se conquista. E aqui nós trabalhamos humildade como aceitação, aceitar a minha condição de hoje. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Muitas coisas eu ainda posso evoluir, posso ser melhor. Então, essa palavrinha, eu digo humildade, não é tão simples assim, porque viver a humildade é algo que eu vou desenvolvendo também. Não nasce pronta, vamos dizer, dentro de mim, né? Então, eu também faço essa pergunta: o que eu sei de mim hoje? Então, eu faço aqui algumas revelações, assim, né, porque são tudo questões que a gente trabalha bastante também, que é a imagem que eu tenho de mim, né? Então, eu pergunto: que imagem eu tenho de mim hoje? Eu tenho uma imagem ajustada à minha realidade? Eu vivo numa imagem mais negativa, ou ela é mais positiva, ou ela é uma imagem supervalorizada, né, supervalorizada, talvez eu queira parecer o que eu não sou, mas para ser aceita eu vivo nessa imagem, quer dizer, a imagem ela condiciona nossos atos, sim, então é importante porque ela é um freio para o nosso crescimento. Trabalhar a imagem é fundamental no processo de crescimento. Que etapa me encontro em minha autonomia? Também é um outro ponto importante, né? Se eu quero crescer em liberdade, em igualdade, né? E eu preciso ver em que fase eu me encontro hoje, né, no meu grau de autonomia. Eu posso estar vivendo dependências ainda, dependências psicológicas, né, dependências que me alienam, né, a uma pessoa. Posso estar vivendo numa fase de contradependência também, fase de contradependência, que geralmente o jovem lá vive na adolescência, mas se isso não é bem vivido nessa etapa, ela vem para a vida adulta também, e nós também queremos, às vezes, nos distanciar de certas pessoas, né, porque eu não tenho solidez suficiente para existir frente àquela pessoa. E também chega ao grau de uma fase de total liberdade. Então, eu vivo já uma autonomia mais ajustada, porque o meu ser está mais desenvolvido. Então, por isso que é importante eu me conhecer no meu ser, né? Como eu funciono? Quais os mecanismos que me alienam? Né? Aqui eu coloquei alguns: desvalorização, que é muito comum, a comparação uma com a outra, justificar, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Então, às vezes eu me dou desculpas, né? Eu fico justificando, porque tem medos, tem inseguranças às vezes por trás, né? Então, é importante a gente reconhecer isso, ser humilde para reconhecer que eu estou assim, né? E que eu posso trabalhar esse funcionamento, esse mecanismo que está me atrapalhando também de ser quem eu sou, né? Também tem um mecanismo de vitimização, né?
né? Então, são mecanismos que, se eu não olhar para isso, vão ficando. Numa hora ou outra aparece e eu estou lá sofrendo por causa daquilo, né? E nas relações, como é que eu vivo? Eu vivo movimentos de dominação, de captação, de apropriação, né? É o que eu estava falando antes sobre o dominado e o dominador, quer dizer, tem pessoas que têm, né, uma personalidade, vamos dizer assim, não é que faz parte da personalidade dela, mas assim, dominar, querer tudo sempre da maneira como ela quer, tem que ser do meu jeito, então não tem uma flexibilidade, né, e não tem uma empatia para se colocar no lugar do outro, né, e ver, né, porque que o outro também pode estar sofrendo, mas a pessoa que domina também tem algo para trabalhar, né? Ou a captação, a apropriação. Ah, não, essa é minha colega e ninguém vai poder conversar com ela, ela só pode ficar comigo. Então, isso tudo é importante a gente ver. Isso, né, isso também nos tira energias. É bom ver como é que são esses movimentos dentro de mim. Então, eu pergunto também como eu estou conduzindo a minha vida. Eu estou conduzindo ela de um bom lugar ou eu estou deixando a vida me levar porque eu não sei nem como fazer isso, né? Então, por isso que eu apresento um pouco, né, isso para vocês hoje. Eu estou em harmonia com as minhas realidades interiores. Então, assim, depois eu vou apresentar para vocês as realidades interiores, né? Nós trabalhamos com 5 instâncias, né? E quando uma delas predomina, isso desarmoniza toda a pessoa. Então, eu preciso aprender a colocar ordem no meu mundo interior, né? Então, também tem um caminho a ser feito. Compreendo o que eu vivo, né? Porque como a gente vive em compreensões, eu não entendo por que isso, eu não entendo por que aquilo. Quer dizer, a análise ela é fundamental nesses momentos para compreender aquilo que está se passando comigo, né? E que sentido eu estou dando à minha vida? Talvez eu estou vivendo sem sentido, ou assim, o sentido da minha vida talvez vai falar muito de potenciais que eu tenho e eu tenho gosto por isso, né? Eu gosto muito da frase do André Rocher também, que diz: onde tocar o ser humano para que o crescimento se desencadeie e se acelere, e para que tudo, né, na pessoa se coloque em ordem e se harmonize na pessoa. Quer dizer, ele descobriu que é no ser da pessoa, né, esse lugar fundamentalmente positivo, que diz que o crescimento se dá, o desenvolvimento. Claro que as outras instâncias estão, né, colaborando para que o ser viva tudo aquilo que ele é. Porque se eu me desconectar com o meu ser e deixar um outro centro autônomo me conduzir, eu posso até viver assim de uma forma satisfatória, mas não será como eu me conhecendo nessa profundidade do meu ser. Então vem a famosa pergunta, né? Quem sou eu hoje? Né? Quem somos nós? Então, para saber quem eu sou, eu preciso buscar ferramentas, né, para o meu desenvolvimento pessoal, né? Então, pelo mundo afora tem muitas ferramentas boas, né, que nós utilizamos, e que bom que cada um se identifica com alguma coisa, né, que possa ajudá-las. Mas eu trago, então, hoje também uma apresentação do que eu também posso oferecer, que se vocês se identificarem, né? Então, eu posso dizer que há um caminho a ser feito, né? Como eu falei, a gente precisa tomar a vida nas mãos, se responsabilizar por aquilo que eu vivo, porque toda essa desarmonia interior, ela causa consequências no nosso dia a dia, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, né? Seja nas nossas relações. Então, né, um caminho a ser feito para descobrir as minhas capacidades, meus dons, os meus valores. Então, tudo isso está inscrito no nosso ser. Então, eu preciso fazer um caminho de aproximação por o meu ser para descobrir essas minhas capacidades, né? Então, no curso Quem Sou Eu é um curso que trabalha, né, esses caminhos de aproximação para me conhecer mais naquilo que eu sou, né, no meu ser. Também eu preciso conhecer meus funcionamentos e que não está ajustado dentro de mim para reeducar isso, né? Tem coisas que eu vou detectando, por exemplo, um mecanismo eu estava comentando antes ali, um mecanismo de vitimização. Eu estou na vida querendo ser adotada, querendo que todos façam por mim, eu fico esperando muito e tenho expectativas,
Quando que eu vou olhar para isso para trabalhar, para reeducar isso, para voltar a funcionar bem e perceber que eu tenho, sim, potenciais, eu tenho capacidades para poder me levantar e seguir em frente, né? E também para curar o que me impede de ser quem eu sou. Porque as pessoas às vezes dizem assim: ah, não, eu não vou olhar lá para o meu passado, já passou. Ok, mas se está atrapalhando de viver o meu presente, eu preciso olhar sim para isso. Porque isso, o que está em jogo é o desenvolvimento daquilo que eu sou. Então eu preciso trabalhar isso também. Né? Para quê? Eu botei ali, né? Para quê? Para ser capaz de viver melhor, então, aqui, né? No nosso caso, que é a sororidade. Viver verdadeiramente a liberdade e a igualdade, que foi, eu disse, o gancho que eu peguei. Então, mas isso também serve para várias outras coisas, né? Mas aqui especificamente, né, dentro do trabalho que eu trouxe, que é sobre a sororidade. Então, tudo isso me chama ao desenvolvimento pessoal, né? Se essas perguntas foram mexendo dentro de nós, né? Então, eu preciso me conhecer, né, nesses movimentos interiores, nas aspirações que eu tenho, levar a sério as aspirações, as minhas intuições profundas, né, aquilo que eu sinto que eu sou capaz, mas eu tenho, talvez eu estou alienada a alguma coisa e eu não consigo, né? Então, assim, eu duvido das minhas capacidades, né? Eu vejo que eu funciono de uma maneira muito negativa, né? E também, assim, o que nos prende muito são necessidades, vamos dizer, necessidades não atendidas, porque nós temos necessidades legítimas, né? Por exemplo, de reconhecimento, de ser amado, né, de ser vista, de ter atenção, mas quando é exagerado, vamos dizer, uma necessidade de atenção exagerada, vamos dizer, por uma pessoa, quer dizer, isso está desproporcionado em mim, então eu preciso reconhecer para poder trabalhar, né? Então, aqui, ligeiramente, eu vou dar a conhecer aqui para vocês as instâncias que a gente trabalha, que são 5, né? Com esse olhar global para dentro de nós, que é o ser, o eu cerebral, o corpo, a sensibilidade e a consciência profunda. Então, é uma linguagem também nova, talvez, para vocês, né? Assim como sororidade foi para mim também, né? Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês ligeiramente é que o ser, ela é a instância, então, principal dentro de nós, ela é uma instância dinâmica e ela é fundamentalmente positiva, quer dizer, no ser só tem coisas positivas dentro de nós, né? E a gente trabalha 4 realidades do ser, que é o lugar da identidade, do agir essencial, dos laços essenciais e também de abertura a uma transcendência, tá? Então, o lugar da nossa identidade, né? Aqui a gente, né? Opa, tem um toque aqui. Aqui, né, no lugar da identidade, eu posso me colocar ali, assim, na sororidade, por exemplo, né, viver bem uns aspectos ali que nós já comentamos, né, aqui já foi comentado também em outros momentos, né, viver o amor, a fraternidade, a bondade, a generosidade, essa unidade, né, enfim, traços da nossa identidade que cada uma tem os seus, né, vamos dizer, mais característicos que são traços únicos, vamos dizer assim, que uns têm mais, outros têm menos. Então, eu não tenho que me comparar que o outro é melhor nisso, né? É mais bondoso do que eu, mas eu posso ser mais simpática, eu posso ser mais alegre, quer dizer, cada um precisa, sim, tomar posse daquilo, né? Se afirmar como certezas profundas naquilo que é dela, né? Os agires essenciais também, né? Alguns se reconhecem mais no agir como educadores, né? Outros mais como empresários, outros mais como psicólogos, um agir como ajudante, seja lá onde está, né? Então, assim, tenho que ver qual que é mais essencial para mim. O que quando eu faço eu me sinto bem, né? Eu me sinto mais sendo eu, né? Dando a minha plena medida naquele agir, né? Então, isso também a gente vai buscando se conhecer. Também laços essenciais, porque tem pessoas que nos são essenciais, vamos dizer, elas nos completam, né, na ação, vamos dizer assim, um casal que tem filhos juntos, eles vivem esse laço, né, de educação dos filhos, quer dizer, isso é muito bom, né, se sentir
tendo alguém junto, vivendo a mesma coisa, né, que eu possa, às vezes, descansar nesse laço quando eu estou cansada. Então, essa complementariedade é muito importante. E também a abertura a uma transcendência que cada um tem a sua. Então, aqui a gente também trabalha assim, de maneira também bem ampla, trabalha, por exemplo, o amor que nos transcende. Por exemplo, o amor por um filho. Às vezes eu estou ali, nossa, como eu vivo um amor profundo, um amor um amor gratuito pelo meu filho, que chega a me abrir, assim, me transcende, é maior do que eu, né? Assim como a justiça, a verdade. Então, tem outros aspectos, às vezes, muito fortes na nossa identidade que nos abrem, né, a essa transcendência. E também né, tem outras instâncias que eu coloquei ali, que é o eu cerebral, né, com sua inteligência, sua vontade, sua liberdade, tem o papel de conduzir a minha vida em conexão com o meu ser. Então, assim, ele precisa usar da inteligência dele para se conhecer. Porque pode ver, tem pessoas muito inteligentes, vamos dizer assim, aí por mundo afora, com capacidades assim extraordinárias, mas por se tratar, vamos dizer, quando trata de si, a pessoa, vamos dizer assim, a inteligência dela fica burra, vamos dizer assim, né? Ela não funciona, né? Porque não está usando a inteligência para o seu favor para poder também trabalhar tudo aquilo que ela vive, né? O corpo também tem um papel fundamental, né, na nossa vida, porque sem ele a gente não vai a lugar nenhum, então é a morada do nosso ser, né? A sensibilidade, que eu acho que é a mais conhecida de todos nós, né, porque a gente facilmente se emociona, né, facilmente também vive emoções, né, diante de coisas que nos tocam, né, profundamente ou não, mas também pode também ela estar não funcionando bem, né, a nossa sensibilidade, que a gente pode estar vivendo uma hipersensibilidade a algumas coisas, quer dizer, isso é meio que exagerado, então eu tenho que trabalhar essas reações não proporcionadas, né? E também a consciência profunda, ali como diz, né, o nome, é um lugar profundo dentro de mim, né? É um lugar também de tomada de boas decisões. À medida que o meu ser desenvolve, a minha consciência profunda também vai se desenvolvendo. Mas aí entra o papel, né, de eu me interessar e conhecer o meu ser para crescer nessa solidez. Quanto mais eu, né, vamos dizer, crescer em aspectos sólidos que estão, né, que eu experimento, vamos dizer, na minha vida, mais também a minha consciência profunda ela se desenvolve. Tá? Então, né, aqui o chamado ao desenvolvimento pessoal, aqui eu coloco então algumas ferramentas que eu trabalho também, que eu considero como duas chaves para o desenvolvimento pessoal, que é a análise e o discernimento. Então, eu preciso tomar consciência da minha vida, né, do que eu vivo, através da análise, porque senão a gente fica muito no superficial. Ah, eu faço isso por causa daquilo. Ah, eu sinto assim, né, porque eu sou daquele jeito. Não, começa a analisar mais profundamente, né? Então, nós temos cursos específicos para trabalhar o método da análise, para aprofundar mais isso também, né? Tem explorar o meu mundo interior, tem compreender em profundidade, quer dizer, isso eu vou avançando dentro daquilo que vai me interessando. O discernimento, né? Também tomar decisões que estejam de acordo com a consciência profunda. Então, isso também é um aprendizado. A gente não toma decisão de qualquer jeito. Eu preciso aprender a tomar decisões construtivas na minha vida. Se eu não tomo decisões na minha vida, também eu fico estagnada. Quer dizer, como é importante aprender a discernir as coisas. Então, num discernimento, por exemplo, nós usamos muito escutar, né, todas as minhas instâncias, é como uma mesa redonda, eu escuto cada uma delas, né, e daí no final, né, eu faço toda uma análise daquilo que eu vou vivendo para tomar aquela decisão. Ah, caso, não caso, compro uma casa, não compro, mudo de emprego, né? Então, assim, decisões assim mais, vamos dizer assim, mais difíceis, vamos dizer, para tomar, é bom fazer um discernimento, sim, e se isso também pode ser fazer um acompanhamento nesse sentido para ver se eu estou na boa direção, porque assim, um dos sinais que eu tomei uma boa decisão é eu me sentir em paz, né, profundamente, diante daquilo mesmo que a minha sensibilidade às vezes se perturbe com aquilo, mas no fundo eu sinto que foi por aí, né, para tomar uma decisão. Tá? Por exemplo, até nós vivendo
vamos dizer, a sororidade ali também, a questão digo isso para a pessoa, não digo. Será que isso vai ferir ela ou não vai ferir? Né? Ah, tá, mas eu sou muito autêntico e vou falar. Mas aonde parte essa minha autenticidade? Ela parte do ser ou ela parte, vamos dizer, de um lugar mais rígido dentro de mim? Né? Então, tudo isso, sim, é muito rico quando a gente se depara com esse conhecimento de mim para poder agir e, né, tomar essa decisão até para não ferir o outro também. E eu não me sentir depois culpada ou ferida, não devia ter falado. Então, assim, no dia a dia, estamos sempre, né, envoltos de tomada de decisões. Bom, então eu também coloquei assim alguns meios para progredir. Claro, eu coloquei dentro da minha experiência, que nem eu falei para vocês, aqui tem vários cursos, né, que eu fiz já e que eu também ofereço, que é o curso Quem Sou Eu Hoje, Viver com Mais Harmonia, que trabalha os funcionamentos, né, para colocar ordem no meu mundo interior, explorar o meu mundo interior, que trabalha a análise, né, amar e deixar-se amar, trabalhar a minha vida afetiva, as minhas relações interpessoais, quer dizer, trabalhar minhas relações, a gente vive diversos tipos de relações com as pessoas, mas qual que é mais específica, vamos dizer, em cada uma, né? Hoje ainda a gente falava sobre amizade, até eu comentei alguma coisa né, sobre isso também, que quando eu fiz esse curso eu dizia para mim, nossa, eu achei que eu tivesse tanta amizade, mas não é bem assim, né? Eu vivo relações de companheirismo, de colega, de ajuda, relação de crescimento e relações, sim, de laços mais profundos de amizade também. Então, se trata sobre isso. Também treinamento para a tomada de boas decisões, né? A gente aprende a tomar boas decisões, né? Minhas experiências de transcendência, trabalho de desenvolvimento pessoal, enfim, tem várias, vamos dizer assim, tem um cardápio vamos dizer, de mais de 50 cursos, né? Acompanhamento individual, né, que é a relação de ajuda, né, porque também a gente trabalha no crescimento, né, eu falei antes para vocês, na reeducação e na cura, né? E também outro meio que eu acho muito importante, né, que eu falei que esse ano eu estou acompanhando 2 grupos de crescimento, né, que é para vitalizar o ser, eu preciso cuidar do meu ser. Então, pessoas que vivem juntas, né, mulheres que querem crescer, vamos dizer assim, que todas vivem, vamos dizer, numa visão de algo que elas sentem importante, que é importante o crescimento delas, então, todas levando a sério ali o seu trabalho, né, seus trabalhos de análise, com certeza, né, há progressos durante o ano. E daí eu coloquei aqui também onde me encontro em minha liberdade e igualdade nas relações, né? Eu coloquei aqui mulheres, mas pode ser homens, em diversos tipos de relações. Então, eu coloquei aqui algumas questões, né, algumas perguntas, né, e vamos ver se alguma delas, assim, eu vivo ou talvez eu não vivo. Eu tomo a palavra, né, ou eu fico quieta, né, eu sempre deixo os outros falarem, expresso minhas opiniões, né, por exemplo, num grupo, eu não vou falar, porque senão o outro já vai me criticar. Quer dizer, eu consigo expressar minhas opiniões ou eu calo, eu tomo iniciativas, eu empreendo algo, né? Eu reajo frente aos outros, quando alguém me diz alguma coisa eu reajo, eu fico calada, eu fico muda, eu não consigo, eu aceito confrontar-me com os outros ou não, né? Atrevo-me a dizer não, né? Porque isso eu escuto muito, é uma dificuldade, muitas pessoas não conseguem dizer não, né? Então, aqui eu coloco que existir e afirmar-se é um aprendizado. Então, assim, ó, não está mal se eu vivo algo disso aqui, mas assim, ó, eu posso ter certeza que eu posso crescer diante disso se eu fizer, né, um trabalho comigo mesma. Então, é uma arte a conquistar, né? Existir, né, frente às pessoas, né, me afirmar frente às pessoas, né, nas minhas relações. Bom, aqui então, para finalizar, eu coloquei como aprendizados e orientações, né, que há um caminho de crescimento pessoal a ser feito, então, para conquistar e viver verdadeiramente, né, a liberdade e igualdade nas relações, né, aqui podemos colocar nas, né, relações, né, com as mulheres. Também é necessário, então, dar-se meios e ferramentas para se conhecer, né, para a gente descobrir quem realmente nós somos,
Então, assim, que nem eu disse, eu coloquei aqui, né, o que eu conheço, o que eu vivi, né, mas com certeza tem muito mais ferramentas, foi o que eu trouxe para vocês aqui também. E também eu preciso me comprometer comigo mesma, né, porque isso favorece a capacidade de viver a sororidade, tá? Então, né, é o que eu quis trazer para vocês, depois também eu posso abrir para algumas perguntas, tá? E eu vou agora apresentar para vocês um outro vídeo, e eu gostaria então que vocês se entregassem, deixassem se sentir bem, né? Vamos dizer, vai ser uma música, tá? Também tem algumas expressões, e que eu gostaria que vocês deixassem sentir, né? O que vai ser despertado, né, dentro de vocês a partir desse vídeo que eu vou passar para vocês, então. Vou interromper, então, esse vídeo, né, esse PowerPoint para colocar o outro. Só alguém me diz também depois se vai estar sendo rodado, tá? Eu vou colocar agora. Está apresentando? Não, ainda não. Não? Então eu vou ter que entrar de novo. A música está escutando. Tá, então ele não rodou, né? Não. Então tá, então vou entrar de novo aqui. De repente demora um pouquinho, né? Não, mas eu acho que eu tenho que mudar isso. Eu nunca tinha colocado um depois do outro, devo eu vou ver agora. Compartilhar. Então vamos ver agora. Agora sim, vai dar. Vou lá. Só me dê um ok se está aparecendo a imagem, tá? Está aparecendo. Tá? Ótimo. Tá. Então vamos ver. There shines a light in the heart of man, defies the dead of the night, a beam that glows within every soul, like wings of hope taking flight. A sunny day when a baby's born, the little things that we say, a special sparkle in someone's eye, simple gifts every day. Somewhere there's a paradise where everyone finds release. It's here on earth and between your eyes, a place we all find our peace. Come, open your heart, reach for the stars, believe your own power. Now, here in this place, here on this earth, this is the hour. It's just a place we call paradise. Each of us has his own. It has no name, no, it has no price. It's just a place we call home.
a dream that reaches beyond the stars, the endless blue of the skies, forever wondering who we are, forever questioning why. Come, open your heart, reach for the stars, believe your own power. Now, here in this place, here on this earth, this is the hour. There shines a light in the heart of man, defies the dead of the night, a beam that glows within every soul, like wings of hope taking flight. Like wings of hope taking flight. Olá, Ah, muito lindo. então, se alguém agora gostaria de partilhar uma sensação que teve, né, diante, né, desse vídeo, né, ou se tiver alguma pergunta também para fazer, mas eu gostaria que vocês pudessem expressar algo, né, porque isso era para tocar, vamos dizer assim, as instâncias de vocês, né? Se tocou o ser de você, se tocou mais a sensibilidade, se tocou mais o corpo, né? Ou se tocou mais vamos dizer, a inteligência, o eu cerebral que busca compreender o que está ali, porque ele usa a inteligência dele para expressar, né, o que eu compreendi de mim, né, que me alcançou em algo, que ele faz a leitura, né, do meu vivido. Só para vocês se situarem um pouquinho. Então, se alguém gostaria de colocar, né, para o grupo algo que sentiu, né, com esse vídeo que foi apresentado, pode, então, abrir o seu microfone e partilhar conosco. Silvia, primeiramente, gostaria de falar que amei essa apresentação. Obrigada. Achei fantástico, assim, é algo que eu já estava na minha lista, uma das tuas formações, agora mais ainda. Estou encantada, me tocou muito cada palavra, cada frase, e vejo que a gente está sempre numa constância de aprendizado, a gente nunca sabe tudo da gente. Exato. Adorei. Parabéns. E sobre o vídeo, algo que te tocou, assim, que mexeu contigo, Nikele? Ah, foi tudo, foi num todo, toda... Eu olhando ele, chegava a me arrepiar, assim, né? Então, mexeu Tocou bastante muito. com a tua sensibilidade, mexeu com o teu corpo, Sim, né? Como disse, muito, muito, me arrepiei muito, assim, nele. As imagens muito lindas e as frases muito profundas. Foi num todo, assim. Por isso que é bom quando a gente é despertado, às vezes com um meio pedagógico, seja qual que for, pode ser música, pode ser um vídeo, é bom eu ficar atenta. Por exemplo, até a natureza, quando nós estamos ali na natureza, tem algo que me toca, uma borboleta, um passarinho, o que me tocou? Porque eu posso me conhecer nisso. Então, tudo, né, vamos dizer assim, que nos toca, pode revelar algo de nós. Né? Então, por isso Sim. que eu coloquei um pouco esse meio para ver o que vocês sentiram, né, em relação ao, né, algo que... Obrigada, Nikele. Eu que agradeço. Alguém gostaria de expressar para nós? Eu achei maravilhoso.
eu viajei no visual. Eu sou muito visual, gosto muito da coisa. Ali apareceu uma flor que eu amo, que é o girassol, que para mim significa muito. Realmente imagens confortantes, imagens de beleza e de frases que tocam, que te despertam, que te incitam a te aprofundar. Foi muito lindo, muito lindo. Uma coisa bem sensível e numa sequência muito interessante de início, meio e fim, que passou, então, assim, por dentro, né, e tocou em algumas coisas, assim, que provavelmente amanhã da semana vai começar a despertar. Maravilhoso, parabéns. É um método muito legal. Não, a gente procura, né, vamos dizer, nem todos são despertados, talvez, por esse meio, né, porque esse até foi na semana retrasada ainda, eu achei muito interessante quando eu apresentei, né, um vídeo, e aí, por exemplo, como era um trabalho em grupo, as pessoas ficavam muito preocupadas em querer falar, vamos dizer, algo que tocou profundamente, só que umas foram tocadas em coisas negativas, e daí a pessoa se frustra por causa disso. Mas, assim, não é a questão de aonde toca, mas, assim, saber o que me toca, né? E o que eu preciso, às vezes, trabalhar. E que bom que a pessoa foi despertada, então, em algo negativo, porque ela disse que lembrou o passado dela, alguma coisa que ela viveu, e essa música foi triste para ela. Já outras já conseguiram entrar mais na profundidade do ser delas, acreditando no poder delas, ali depende da frase que vinha, né? Então, aqui não tem certo ou errado, né? E não é a questão de responder uma pergunta certa ou uma pergunta errada, mas assim, ó, fica para vocês assim a dica de ver o que é despertado em mim. E como eu trabalho muito com as instâncias da pessoa, porque eu preciso me familiarizar com elas, né, para poder, por exemplo, quando eu tomo uma decisão, eu tenho que ver de onde que parte. Às vezes eu tomo uma decisão a partir de um lugar sensível, e não é a minha sensibilidade que toma a decisão, né, mas ela pode ficar mexida, então eu preciso trabalhar ela antes de me lançar, às vezes, para tomar uma decisão. Por isso que é importante, sim, quando algo nos toca, para ver, né, de que nível. Toca lá no meu ser, toca lá na minha sensibilidade, ou trava o meu corpo, eu não consigo, né? Então, mais nesse sentido que eu coloquei esse exercício para vocês. Tá? Obrigada, Elizabeth. Ai, que imagina. Alguém Eu mais amei. gostaria de contribuir com algo? Oi, Silvia, tudo bem? Aruana falando? Oi, Luana, você estás aí? Não vi. Tudo bom? Sim, claro, sempre. Silvia, achei maravilhoso o vídeo. No primeiro momento eu fiquei tentando racionalizar sobre ele, eu sou muito cerebral, e graças ao teu livro eu estou me entendendo muito mais, percebendo quais instâncias que dominam mais em mim, né? E o cerebral vem muito forte. Então eu fiquei tentando entender, mas onde é esse lugar? Será que ela está falando no vídeo que é algo interno? Não, acho que casa é o lugar da pessoa. Então eu fiquei o tempo todo tentando entender isso. Onde eram aqueles lugares ali? Racionalizar sobre aquilo, né? Exato. E, de certa forma, um pouco de frustração, porque eu não consegui sentir o lugar, né? Então, a sensibilidade, eu vi a Nikele falando, né, que ela se arrepiou, eu não me arrepiei, porque eu não consegui ativar isso em mim de alguma forma. Talvez hoje, o estado que eu estou hoje, nesse momento, né, pode ser algo do dia, talvez, embora eu tenha tido um dia maravilhoso no meio da natureza, mas enfim, não ativou em mim a sensibilidade, mas o eu cerebral veio muito forte. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. O teu livro que eu tô lendo é maravilhoso, PRH realmente é espetacular. Tô adorando conhecer mais sobre essa metodologia, sobre o teu trabalho. Que bom, Aruana, te escutar também, né? E que nem eu disse aqui, né, era justamente para me situar em que instância está partindo, né? Vamos dizer assim, aquilo que foi, né, trazido para mim. E quando a gente tem um funcionamento cerebral muito forte, realmente ele bloqueia a nossa sensibilidade também, porque ele está mais preocupado de repente, em procurar alguma coisa que eu entenda, que eu possa falar. Então, assim, ele bloqueia algo dentro de mim também. Então, assim, ó, tem o bom funcionamento do eu cerebral e tem também o que eu preciso ajustar.
nele, né? Então, assim, não quer dizer que nesse momento eu tenha que entrar numa profundidade do meu ser, não é isso, né? A gente trabalha também tempos de ser, né, nos nossos cursos, mas tudo isso a gente vai evoluindo. Eu preciso tomando consciência e me conhecendo, com certeza isso vai me favorecendo também, né? Mas eu gosto da tua autenticidade, né, de expressar também o que tu sentiu nesse momento, né? E que bom que o livro também está te ajudando também, ele é muito interessante. É um outro grupo que eu acompanho de integração desse livro, né, Saber Decidir, né, e as pessoas também estão tirando bastante proveitos desse trabalho, né. Obrigada, Luana. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa para nós? Ou alguma pergunta também, porque não vou me estender muito, né, com o trabalho aqui. Passou muito rápido, agora que eu olhei já são 9h12, né? Eu só quero fazer uma colocação que eu acho bem importante nos pontos que tu falou na tua fala, é a questão do autoconhecimento. Eu acredito que tudo começa pelo autoconhecimento. Quando a gente busca isso, as coisas acontecem na vida da gente, porque a gente vai encontrando caminhos, vai encontrando coisas para estudar e se encontrar, e se conhecer, e despertar consciência e tudo mais. Então, eu acredito que é um grande início. Obrigada, Denise. Não, e é verdade, assim, porque pode ver, tem muitas, vamos dizer assim, ferramentas, teorias que eu posso seguir, me conhecendo, né? Mas o que eu encontrei, né, no PRH foi justamente um caminho balizado, sinalizado, né? Que eu senti coerência para me conhecer, né? E trabalhando todas essas instâncias, porque para mim era tudo muito novo, né? Quando eu fiz esse curso, Quem Sou Eu dizia, nossa, mas esse cara me conhecia, porque tudo assim, porque a gente tem as notas de observações da pesquisa que batem assim, é impressionante, cada um, né, vamos dizer assim, com a sua vivência, né, mas realmente o autoconhecimento é fundamental, né, para mim ter uma vida, vamos dizer assim, mais segura, mais equilibrada, para me seguir, né, vamos dizer, com meus agires na vida, né, com aquilo que eu também tenho que desempenhar, né, desenvolver aqui nesse mundo, vamos dizer. Obrigada, gente. Não sei quem mais vai falar. Silvia, eu gostaria de ler um comentário da Anabel Cogo. Parabéns, Silvia. Boa apresentação, gratidão por ter compartilhado teu saber e experiência conosco. Obrigada também. E quem quiser colocar algum comentário aqui, daí a gente lê para a Silvia. Se quiser comentar. Silvia. Oi. Tudo bem? É a Rose, tudo bem? Oi, Recelaine. Silvia, eu gostaria de comentar contigo e com as colegas, todas as participantes dessa sala, que à medida que as reuniões vão avançando, a gente vai dando conta da integração destes temas, né? E isso é muito interessante. Hoje à tarde a gente conversava sobre a harmonia consigo mesmo, e o teu trabalho agora à noite traz esse ponto de referência, né? Todo um dispositivo pedagógico de investigação sobre o ser, as instâncias do ser, em direção à harmonia. E essa harmonia que nos integra e que permite o exercício do compartilhamento da vida, como falávamos hoje à tarde, né? Em direção a uma vida que dá certo. E isso me traz uma sensação de muito desejo de empreender trabalhos juntos, assim, em vista de que é o que todos nós pretendemos, né? É esse encontro de um equilíbrio interior que nos permita a vida em plenitude, independentemente do tempo que a vida tem,
mas que a vida seja plena, que a vida se realize, que a gente consiga viver e partilhar a vida com os outros. Então, eu fiquei muito contente ao te ouvir, ao ver tantos elementos integradores na consecução desse projeto, que é o Festival da Sororidade, né? Eu fiquei muito contente, porque, assim, o ideário todo, nós que estamos participando, nós não tínhamos a totalidade dele, mas ele vem sendo costurado a cada sessão, a cada sala que se abre, de uma forma muito interessante e bastante integrativa, assim, quando a gente começa a olhar para todas as apresentações e pensar nas abordagens que estão sendo feitas, elas todas trazem este princípio integrativo do ser, né? Muito legal, muito interessante, parabéns para ti, muito obrigada. Viu? Eu me dizia assim, bah, que bom que... Porque eu não tive escolha, tinha hoje, eu não sei que outro dia que tinha, mas assim, como foi importante, vamos dizer assim, o que foi sendo apresentado, e eu sempre me dizia como é importante a pessoa também desenvolver, se conhecer, para poder, e vários falaram sobre o autoconhecimento, né? Então, assim, não é um fechamento, mas assim, mexeu com, vamos dizer, com muito que foi trazido aqui, e aí eu me dizia assim hoje, que importante, né, ter umas ferramentas que possam também direcionar para quem tem interesse, porque realmente assim, buscar o autoconhecimento, ele é fundamental, né, e no processo assim também que tu vem vivendo hoje, tu colocava também, né, sobre a amizade, a importância que tu vem dando nesse momento, porque pode ver, isso está no ser da pessoa, ela tem necessidades, ela precisa cuidar do ser dela, e as relações de amizade, elas são relações muito vitalizantes para nós. Então, não é da forma presencial, mas tem a forma, vamos dizer, virtual, e como eu, pelo menos assim, eu consigo sentir a pessoa, me conecto muito, né, vamos dizer, com o que a pessoa fala, né? Então, isso também é muito importante, eu buscar meios de vitalização para que o meu ser se alimente de algo que ele tem necessidade. Só que cada um, né, tem o seu e precisa se descobrir naquilo que nutre, né, que faça bem para ele, porque se eu não procurar, vamos dizer, relações vitalizantes, meios vitalizantes, o meu ser seca também, ele está ali, assim, né, daí vive outras instâncias, né, então preciso cuidar dele, né. Obrigada, Roselaine. Obrigada também. Mais alguém gostaria de comentar algo? Sim, Silvia, aqui as perguntas. A Denise Mireto está falando parabéns, Silvia. Acrescentaste muito neste Festival da Sororidade. E para tu deixares o título do livro. Ah, sim. Quais? Eu tenho vários, quer dizer, não são escritos por mim, são escritos, né, por PRH Internacional. Inclusive, quando vem de fora, nós temos que fazer toda uma tradução, porque ele vem do francês, das línguas oficiais é o francês, o espanhol e a língua e o inglês, né? Então, nós aqui temos todo esse trabalho, não tem para vender esses livros, por exemplo, em livrarias, não tem, vamos dizer assim, na internet, tá? Eu tenho os livros comigo, isso vem de Curitiba para cá também. Então, nós temos A Pessoa e Seu Crescimento, temos o livro Saber Decidir, que a Aruana, né, estava comentando, tem o livro Afirmar-se, né, A Arte de Existir com Respeito e Autenticidade, também é um outro livro muito bom. A Vida Pode Ressurgir, só que esse eu não tenho, é um livro em espanhol que nem foi traduzido aqui no Brasil ainda, né? Escrevendo Me Sinto Melhor também é um outro livro só em espanhol, não tem aqui, né? Então, quais, eu não sei, acho que foi o Saber Decidir, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a capa dele para mostrar para vocês também. Estou com meus trabalhos aqui dentro. Mais alguma pergunta? É isso aí, livro Saber Decidir. Isso.
Se alguém deseja adquiri-lo, pode entrar em contato comigo também, né? Que nem eu falei para vocês, não tem como comprar em outros lugares daí. Acho que tem alguma tela aí do teu contato? Contato para telefone? Aí eu só botei o meu E-mail. nome aqui. Eu posso colocar, de repente, no grupo, né? Deixa eu ver aqui se tem o chat aqui. Isso, Bota- ou eu... Coloca no coloca. chat ali. Isso. Esse é o meu WhatsApp, né? Isso então, gente. Não quero estender também muito, né, o horário, né, para vocês. Hoje, domingo de noite, cansadas, né, novo dia, né, mas eu também quero agradecer muito a atenção de vocês, né, essa oportunidade de poder também contribuir com algo, né, e eu fico aqui torcendo que cada um consiga, né, viver mais plenamente a sua autonomia, a sua liberdade, né, a igualdade que a gente vai conquistando também. Né? E aspectos muito interessantes da sororidade, que eu disse assim, já faz parte também né, da minha linguagem, que nem eu comentei com vocês. Tá? Silvia, muito obrigada, foi esclarecedor, e justamente tu veio a agregar, que nem falou a Roselaine ali, agregar, e a gente fez inicialmente as ideias, eu acredito muito no conteúdo que a gente tem e como desenvolve, que quando a gente começa a escolher, vai somando e forma um todo, que o nosso ponto central no núcleo é desenvolvimento da mulher, desenvolver o ser, que tu falaste muito aí, e dar ferramentas para esse ser. E só tem um jeito dele desenvolver, é o autoconhecimento. Então, as duas coisas, o autoconhecimento está ligado ao desenvolver. Sem uma coisa não consegue a outra. Tu não consegue se desenvolver, né? Se tu não tem o autoconhecimento. E depois que tu tiver isso, tem que ter ferramentas. Eu identifiquei, eu quero me resolver, eu identifiquei meu problema, e agora? Como é que eu faço? Através do que eu resolvo? Eu preciso, né? Se eu quero ir para um lugar distante, eu preciso de um veículo de condução. Então, Exato. como que eu vou resolver? E o básico de tudo, autoconhecimento, né? E primeiro, querer estar pronto para isso. Mas, para mim, estar pronto, às vezes não é muito fácil, às vezes é difícil, né? Tu precisa ser que nem tu faz, tocada. Tipo assim, mas eu também senti isso. Mas olha, isso, ela está falando de mim. Não, é o sentimento, é o que ocorre no ser humano. E no momento que tu te identifica, tu abre caminho. Não, eu quero melhorar. Eu deixo entrar em mim o conhecimento, né? Porque às vezes, por que eu não quero me conhecer? Porque eu tenho alguma coisa que eu acho que ainda vai doer, alguma coisa que ainda penso que vou ser julgada, né? Então, assim, eu tenho medo disso. Então, a gente tira, não tem julgamento. Você vai se ver como você é. E às vezes só tem coisas lindas. Eu digo assim, a gente sabe muito pouco sobre a gente mesmo. E o pior é que, assim, que 90% é tudo bonito, não é feio, não tem, né? Então, assim, querer dar o ponto de partida é o que aconteceu contigo, um ponto de partida, e tu ficou deslumbrada, que tu te trabalhou, continuou te trabalhando, e agora tu está multiplicando. Então, esse outro ponto nosso, autoconhecimento, desenvolvimento e multiplicação, que é a sororidade, são 3 pilares da sororidade que amplia. Então, a mulher lá no Japão pode te escutar, entrar no YouTube e escutar, sabe? A gente pode multiplicar, e por isso a gente trabalha em círculos, né? O círculo é aquela coisa, sai daqui, volta e vem para mim de novo. Então, eu me restabeleço, né? Então, para isso, que é uma outra ferramenta de autoconhecimento, mas o teu conteúdo pode ser colocado dentro de um círculo, pode ser trabalhado, uma das ferramentas para se trabalhar em círculo, é só fazer adaptação, é maravilhoso, maravilhoso, parabéns, eu adorei, né? E vai ficar gravado no YouTube, aí tu fala para os teus clientes lá, que vai estar lá no Elizabeth, que vai estar tudo gravadinho, e é só rever, falar,
e só tenho que te agradecer e realmente contribuindo para o desenvolvimento, a sororidade é desenvolvimento. Muito obrigada, e outras vezes a gente vai te chamar. Fiquei feliz, né, que contribuí, então, que eu pude E passar total, muito bom. também. E eu gostei de algo que tu falou, né, que as pessoas têm medo de encontrar, né, o que tem dentro, né? E Exato. eles questionavam muito o André Rocher sobre isso. Tá, mas o que eu vou encontrar dentro de mim? Daí ele dizia assim, só vou encontrar aquilo que está dentro. Quer dizer, o que está ali tu não tem como tirar. Então, tu vai encontrar coisas boas, sim, mas tem coisas que talvez que não sejam tão boas, mas que eu posso... Preciso desenvolver. Mas tem mais coisas boas do que coisas ruins. Isso Com que certeza. tá em mão. Deixo de viver o meu, né, vamos dizer, um potencial talvez que esteja ali, uma capacidade, um dom, porque eu tenho medo de olhar talvez para aquela pedrinha, aquele obstáculo que Está tapando ali. de olhar lá do outro lado que está, vamos dizer assim, um tesouro escondido dentro de mim. Exatamente. Exatamente. Tira as folhas secas que tu vai encontrar pérolas e diamantes. Então tá, gente. Então Fico tá. muito feliz, Obrigada, né? vão Uma descansar boa noite domingo de noite. E fico à disposição também para eventuais perguntas, né? E Isso. podem contar comigo também, tá bom? Tá bom. Um grande Beijo. abraço. Obrigado, gurias, organização. Obrigado. O próximo. O próximo. Até Obrigada, mais. até mais. Durmam bem. Obrigado pela audiência. Esse foi o nosso primeiro, mas vai ter muitos outros. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Niquele, pelo convite também, por lembrar de mim. Imagina. Eu agradeço por tu ter aceitado. Ah, sim. Quando eu consigo, pode me chamar. Tá bom. Kelly, vamos testar a apresentação aquela? Vamos ver se eu chamo daqui. Apareceu aí?